Homem-Aranha é um herói muito famoso que já teve 3 adaptações cinematográficas em menos de 10 anos. Tobey Maguire trouxe muita conexão e fidelidade com a parte Peter Parker quando se pensa no universo de quadrinhos regular da Marvel, e Andrew Garfield trouxe a adaptação mais fiel do herói quando se pensa no universo Ultimate. Pensando no universo regular, ele trouxe grande fidelidade na contraparte Homem-Aranha. Por último, chega Tom Holland, a nova representação do personagem que agradou de cara por parecer realmente jovem como o herói quando começou a sua carreira. Acontece que cada vez mais ele tem decepcionado os fãs do Aracnídeo por não só dar a entender que está sendo desenvolvido bem aos poucos para se tornar o verdadeiro Homem-Aranha, como por demonstrar rara independência como pessoa e herói. Quando o Homem-Aranha comemorou 500 edições existentes com o seu título, o roteirista Straczynski trouxe uma jornada interessante onde o Doutor Estranho dava a Peter Parker a oportunidade de evitar ser picado pela aranha, mas ele reconhece que isso precisava acontecer mesmo com tantas mortes à sua volta, o que o impede de tomar tal decisão. E é aí que está o problema. Do que assistimos até agora nos filmes solos de Tom Holland, tudo dá a entender que se fosse o aranha dele nessa situação, ele teria aceitado essa oferta para viver normalmente e tranquilamente. E aí, meus bidos aracnídeos, eu sou um grande fã do Homem-Aranha e amo a maioria de seus filmes, inclusive do Holland. Mas isso não quer dizer que eu seja feliz com a falta de essência aranha que existe em seus filmes. Então, eu vou explicar o porquê faz sentido que tanta gente desgoste do Homem-Aranha do universo cinematográfico da Marvel. Tudo começou em 2015, quando tivemos a confirmação de que Tom Holland era o novo Homem-Aranha após o cancelamento da franquia Espetacular e do acordo fechado entre a Sony Pictures e a Marvel Studios. Ou melhor, a Disney. Depois de uns meses, em 2016, com a concorrente confirmando participações pra lá de especiais no que prometia ser o filme da década, a Marvel cagou nas calças e confirmou a teoria da galera. Sim, o Homem-Aranha estava em Capitão América Guerra Civil. Aquilo explodiu a internet. Não só tínhamos o Aracnídeo no mesmo filme que os Vingadores, como ele tinha pegado o escudo do Capitão e mexido as lentes oculares de seu uniforme visualmente fiel aos quadrinhos. O filme estreou e nos foi apresentado um jovem que morava com sua tia em um apartamento. Ele pegava computadores do lixão, havia ganhado poderes há 6 meses, tinha medo da sua identidade ser descoberta, recusou uma viagem para a Alemanha por dever de casa e, acima de tudo, citou o tio Ben de uma maneira marcante que deixava claro a responsabilidade que ele carregava nos ombros. Quando consegue fazer as coisas que eu consigo, mas não faz, e aí coisas ruins acontecem, a culpa é sua. Peter Parker recebeu uma bolsa das indústrias Stark e um uniforme novo para uma batalha que não era sua. Ainda assim, foi divertidíssimo assistir ele interagindo com outros heróis, fazendo referência a Star Wars, falando muito e principalmente deixando claro que adorava o Capitão América. Uma pena que a única real interação entre esses dois foi apenas neste filme. Capitão? Sou seu fã, eu sou o Homem-Aranha. A cena pós-crédito deixa claro que o personagem vai voltar e ainda faz referência a uma lanterninha clássica que infelizmente nunca foi usada como deveria nos filmes seguintes. O filme Homem-Aranha de Volta ao Lar é confirmado para 2017 e fica claro que nosso querido herói está de volta para sua casa de verdade. As imagens saem e ele está visualmente parecido com uma das adaptações mais amadas do herói. O trailer sai e, como se já não bastasse as lentes que mexiam, tínhamos as teias embaixo dos braços. As expectativas para esse filme do Homem-Aranha eram altas, pois na sua primeira aparição deste universo, ele aparentou trazer uma mistura do Homem-Aranha criado pelo Stan Lee e da versão renovada do Bendis. Ao mesmo tempo, parecia trazer a essência da animação, o espetacular Homem-Aranha, que é uma das melhores adaptações do herói ao lado da animação de 94 e do videogame mais recente. E note que essa inspiração é vista até hoje. Não! Isso é um furo de reportagem! O verdadeiro nome do Homem-Aranha é Peter Parker! Mas que Então, toda a estética coincidia muito com o que tínhamos visto de melhor do herói.
As expectativas aumentaram e quando chega no filme, ouvimos isso. Por favor, Sr. Stark, o senhor não entende, é tudo que eu tenho, eu não sou ninguém sem um uniforme. Isso foi de quebrar o coração. Mas conforme o longa se desenvolveu e era estabelecido esse garoto em um universo cheio de heróis, mesmo que essa frase doa, ela foi necessária para que o Peter crescesse como super-herói e aprendesse uma lição fundamental. O uniforme não era o Homem-Aranha. Ele era. O garoto amadureceu e mesmo com muita participação do Stark ou do garoto receber ajuda de uma inteligência artificial, o filme trouxe algo que não tínhamos visto e fugiu, à sua maneira, da fórmula Marvel. Assim, ele volta nos épicos filmes dos Vingadores com a sua essência, seu lado divertido de querer enfrentar e desafiar algo que é muito pro patamar que está acostumado, como também sempre chega com ótimas referências, que vale destacar, não aparecem nos filmes solos do herói, não de forma marcante como Alien e Star Wars. Porém, há a ressalva dele não ligar para a identidade secreta dele, algo que continua no segundo filme e a gente espera que ele aprenda sua importância no terceiro filme, porque ele pode estar com vários heróis ao seu redor, mas nos quadrinhos ele sempre foi muito cagão em relação a isso, ele não confiava nem nos seus grandes parceiros, até quando ele fez parte dos Vingadores, ele continuou de máscara e só deixava a boca de fora para dar aquela boa respirada. De qualquer forma, a identidade pode ir pro lixo, mas ainda assim, quando ele está com os Vingadores, ele é bem mais Homem-Aranha do que em seus próprios filmes. E isso fica comprovado em Homem-Aranha Longe de Casa, lançado em 2019, onde temos todas as situações que levaram ao grande hate do povo por esta versão do Aracnídeo nos cinemas. Primeiro que o longa inicia com a cara do Tony Stark e passa uma explicação básica do que houve após a volta dos que se foram. Então, temos um Peter Parker sofrendo com o público que o pressiona sobre ser o novo Homem de Ferro, se ele irá liderar os Vingadores e por aí vai, o que justifica ele buscar férias dessa vida. O problema já começa, infelizmente, quando o Nick Fury liga pra ele e ele simplesmente desliga. Ele não quer problemas pra ele, ele quer uma vida pura e simples. Aí ele prepara a mala e não quer levar o seu uniforme, ou seja, ele está claramente dizendo que se der merda lá, ele vai vazar pro lado oposto. Beleza. Quando surgiu o problema da água, ele foi lá enfrentar e salvar a galera. Mas então por que não levou um uniforme, Zé Ruela? Teve que ficar com aquela máscara de literalmente bobo da corte. Se pra esse problema você se vestiria, então pros outros também. Ou tá me dizendo que se você visse uma casa pegando fogo, você iria embora. Seja como for, Peter volta cansado para o hotel após ver um novo herói resolvendo seu problema e percebendo que suas ações não foram glorificadas como deveria. E então, Nick Fury, que na real é o Skrull Talos, aparece recrutando ele para uma missão e entregando um presente da sua figura paterna. Quentin Beck, o Mistério, surge como a melhor pessoa possível. Ele é determinado, um herói, carismático e perdeu quem um dia amou. Tudo que o Aracnídeo é nos quadrinhos. E o ator infiltrado diz que seu mundo foi destruído e o próximo alvo é essa terra. E o que o nosso herói diz? Fury, isso aqui parece sério. Já é muito sério pra um super-herói de verdade. Poxa, eu sou só um amigo da vizinhança, Homem-Aranha. Claramente, o Peter não se considera herói de verdade. Ele diz ser o famoso amigão da vizinhança, mas a realidade é que este termo só é usado pelo herói nos quadrinhos para deixar claro que ele está mais próximo de um cidadão do que os outros heróis. Ele é um 8 e 80, um dia vai ajudar um nerd sofrendo bullying e no outro vai estar no centro das guerras secretas. O Parker então joga a responsabilidade para todos os outros heróis, como Thor e Capitã Marvel. E beleza, eles são mais poderosos do que você, certo? Mas aí você tá dizendo que se eles pedirem a sua ajuda, você vai recusar então? Porque eles são mais poderosos do que você? Toda a ajuda é necessária, mas parece que o garoto não vê dessa forma, e isso vai totalmente contra a essência do herói, e até mesmo com o personagem. Ele quis ir para a Guerra Civil, ele queria fazer parte dos Vingadores, e ele não recuou quando o exército do Thanos foi para cima dele. Ativar a morte súbita! O Homem-Aranha é o balanço da vida pessoal e da vida de vigilante. Sua vida de aranha sempre será prioridade, mas parece que este Peter está o tempo todo tentando se livrar disso para tirar férias e ficar com a MJ. Por que você não pensa que se resolver o problema agora, quem sabe você pode fazer tudo isso depois? Com um baita descuido, o Peter quase matou todos os seus amigos por conta do óculos de Stark. Tudo bem, ele não sabia como funcionava, mas entendeu que era uma arma poderosa.
Em seguida, ele vê o Mistério se sacrificando em prol de derrotar um vilão, e ao notar que este homem é tão parecido com o seu antigo mentor, ele entrega os óculos sem parar para pensar, porque o que ele mais quer é fugir do peso nos ombros. Esse é o maior problema. Eu também gostei do Quentin. Em poucos sorrisos e olhares, eu já queria ser o melhor amigo dele, porque ele entendia os problemas humanos de um jovem. Só que a motivação para entregar uma arma absurda é a tentativa de se livrar da responsabilidade, e o resto do filme foi o Peter resolvendo um problema que ele mesmo criou. Só que ainda assim, quando o filme acaba, você não sente que ele pode estar mais responsável agora. Só sente que ele vai ser mais desconfiado com quem conhecer daqui pra frente. Um fator que poderia ter salvo o Longe de Casa, na minha opinião, seria se os motivos de fugir da responsabilidade fossem mais: mano, os meus pais morreram, o tio que me criou morreu, o Sr. Stark morreu, a minha tia tem que se virar nos 30 e a vizinhança não para quieta com seus problemas. Que merda, parece que eu não tenho paz nenhuma. Ou a Marvel poderia ter tomado um rumo diferente e deixado a Tia May viva após o estalo. Então ela envelheceria sem ele, criando um conflito dessa perda de 5 anos. Como também poderia aprofundar o Parker, sentindo o lance do espaço, de morrer e ter mais apreço pela vida. Mas não, é só choradeira de ser o próximo Homem de Ferro e porque a garota que tá na cola dele desde o ano passado ainda não deu um sinal claro pra ele. Agora, chegando ao terceiro filme, a gente espera que ele finalmente resolva as coisas por conta própria, que ele entenda o poder da responsabilidade, que ele seja mais atento à sua identidade secreta, para que a gente não tenha que ficar aguentando o rap da vida surgindo do bolso dele sempre que as coisas vão por água abaixo, que ele perceba que a vida das pessoas sempre vão vir na frente de seus desejos. É aquele negócio. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. O personagem abdica dos poderes nos quadrinhos quando a Tia May quase morreu e ele não estava por perto. Ele abdica dos poderes em Homem-Aranha 2 por uma crise existencial. Ele abdica em Espetacular Homem-Aranha 2 pela culpa de não ter cumprido uma promessa. E em De Volta ao Lar, tem vários momentos que a vida de Peter e do Aranha colidem e ele põe as responsabilidades em primeiro lugar. Aí chega numa continuação e ele apenas cansa de ser o Homem-Aranha como se fosse por um hobby. Se o argumento fosse um daqueles que citei agora há pouco, tava ótimo. Ele poderia falar que foi pro espaço e morreu, mas o ponto é que o filme em nenhum momento fala disso a não ser a morte do Stark. Eu sinto falta dele. E ao sentirmos muito a participação do Homem de Ferro, mesmo quando morto, voltamos a olhar para o início de tudo isso. Desde Guerra Civil, o Peter busca provar o seu valor para o Stark, não para a Tia May, o tio Ben ou a si próprio. Ele age de forma juvenil, mas em um ponto que quase se nega a amadurecer e prefere se apoiar num péssimo modelo de vida, ao invés de compreender suas próprias fraquezas e qualidades, se construindo sozinho como um herói. Na escola, há um dado momento que vemos ele fazendo o próprio fluido de teia. Assim como em Guerra Civil, fica claro que ele criou os próprios lançadores de teia. Ele já agia como um vigilante antes de conhecer o Stark. Então por que passou a ficar tão dependente de alguém agora? Foi porque lembrou de uma figura paterna que nunca teve? O tio Ben não foi o suficiente? O grande problema foi a imagem que ficou desse Homem-Aranha ser o Robin do Homem de Ferro. Ele não para de usar a armadura que ganhou, as pessoas questionam se ele vai ser o próximo Homem de Ferro e até medo desse manto ele tem, um medo que nem deveria ter. O Aranha é muito maior que qualquer herói da Marvel pelos valores que segue e que não permite ser abalado por outros. Nos quadrinhos, que muitos gostam de usar o argumento da fase de Guerra Civil, todas as decisões que ele tomou neste arco foram na base de ter tido o Stark como um grande amigo depois de muitos anos, que acolheu a sua família para a Mansão dos Vingadores e deu um novo uniforme para ficarem mais parceiros. Acontece que em toda esta saga, o Aracnídeo nunca ficou na sombra do Tony. Em uma entrevista, o próprio Andrew Garfield afirmou que o Peter não se daria bem com o Tony, pois o Tony é rico e mesquinho, com caráter duvidoso e sem nenhum senso de responsabilidade, enquanto o Peter é o herói da classe trabalhadora, do povo. O que é verdade, Peter já fez questão de dinheiro uma vez e isso não trouxe frutos. Ele percebeu que há coisas mais valiosas na vida e que muitos bilionários não compreendem. Andrew já se mostrou muitas vezes um grande fã do herói, e em uma única entrevista, ele demonstrou entender muito mais do herói do que a própria Marvel. I was trying to team him up with every different Avenger. He wouldn't get along with Tony Stark.
too arrogant, ethics are dubious, Peter's a man of the people. Se olharmos direito, fazia muito mais sentido o Peter idolatrar o Capitão América. E isso não precisava acontecer com ele mudando de time como na Guerra dos Quadrinhos. O simples olhar dele para o herói quando chegou e o diálogo que tiveram depois deixa claro o quão incrível teria sido ver um pouco da relação dos dois, que foi dificultado pelo símbolo da América ter se tornado um refugiado. Mas o pior é perceber que se o Parker tivesse seu arco de identidade relacionado ao Steve em vez do Tony, é bem provável que o Rogers não deixaria ele ser mimado e dependente. Ele faria o garoto se virar sozinho. E nem daria vários trajes pra ele também. Se tem algo que ninguém mais aguenta, é o tanto de uniforme que esse garoto veste só porque a produtora quer vender boneco. O básico apresentado em Guerra Civil tava ótimo, só teria que ficar sem toda aquela tecnologia que facilita demais a vida do moleque. O único fator que eu adorava nesse uniforme era a variedade de teias que ele tinha e que poderiam abusar das inconsistências que ocorriam nos quadrinhos, como ele fazer teia de paraquedas, ele fazer teia para respirar embaixo da água e por aí vai. Uma pena que os filmes nunca aproveitaram isso. Ativar drone de reconhecimento. Esse bichinho tava aqui? Que irado! Algo de interessante a se notar foi a conexão que o povo foi percebendo entre Homem-Aranha Longe de Casa e Homem-Aranha 2. Ambos abordam o mesmo conceito: não conseguir equilibrar a vida de Homem-Aranha e Peter Parker, tanto que os dois desistem, de maneira diferente, de ser o Homem-Aranha. Contudo, por que os fãs do Aracnídeo menosprezam tanto o Homem-Aranha Longe de Casa e pagam tanto pau para o Homem-Aranha 2? Além do melhor desenvolvimento de vilão com o Octopus, a cena do trem ou a grande homenagem ao arco Homem-Aranha Nunca Mais, é a responsabilidade de ser o Homem-Aranha e como isso afeta a vida do herói. O Peter deixa de ter essa responsabilidade por um momento porque a sua vida pessoal estava sendo totalmente afetada pela vida heróica. A tia May estava sofrendo com o dinheiro, o Peter perdeu o seu emprego, só sabia chegar atrasado na faculdade, a Mary Jane partiu para outro e o seu melhor amigo detesta o Homem-Aranha. O Peter do Holland só quer uma vida normal porque ele quer. A sua tia tá suave namorando, o herói não trabalha e nem sofre consequências por chegar atrasado na escola ou na viagem. A MJ tá super querendo o Peter e o Ned ama a contraparte do amigo. No final de Homem-Aranha 2, mesmo que tenhamos uma incrível cena do herói ao pôr do sol, também temos o seu amor olhando pela janela com um semblante triste, porque sabe que acima dela, a vida de herói e responsabilidade sempre virá em primeiro lugar para Peter Parker. No final de Longe de Casa, o Homem-Aranha está resolvendo o namoro da sua tia e indo encontrar a sua crush como Homem-Aranha, feliz da vida, assim como poderia ter estado desde o começo do filme. Mas aí, a galera vem com o famoso argumento de o Tom Holland é um Peter adolescente. É aí que tá, gente. Foi justamente para isso que serviu a morte do tio Ben. Isso fez o Peter criar maturidade e senso de justiça aprofundada. Ele deixa de ser infantil para se tornar o maior herói da Marvel. Na real, ele fica mais responsável e apenas deixa o lado infantil transparecer quando veste a sua máscara. O pessoal vem falar de idade, mas o Homem-Aranha é um dos poucos heróis adolescentes que sempre foi responsável e maduro para a idade. Sabe quem mais é adolescente? O Peter do Tobey e o Peter do Andrew. Mas aí a galera vem com o argumento de mas eles são adolescentes com cara de adulto e blá 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 blá. Tá bom. Eu lhes apresento o desenho, o espetacular Homem-Aranha, onde o Peter é adolescente, gosta de garotas, tem responsabilidades, tem que estar em casa antes das 10 e mesmo muitas vezes pensando em desistir, ele se mantém firme, pois sabe que o Homem-Aranha precisa existir, precisa continuar na ativa. Ele sabe quem é e sabe quem o fez assim. O problema das pessoas é acharem que o Homem-Aranha é a máscara, é quem derrota os bandidos. Mas a graça do herói para muitos é, e sempre será, o Peter Parker, o garoto que tem problemas e não consegue conciliar a vida de herói com a pessoal. O grande problema do Tom é que ele aparenta usar o uniforme para ser o Homem-Aranha, enquanto o Tobey e o Andrew usavam um uniforme apenas para esconder as suas identidades, proteger aqueles que amam. Tanto que, por um breve filme, eu acreditei que o MCU tinha entendido isso, já que as cenas que mais mexiam comigo eram aquelas em que ele precisava sacrificar a vida comum, aqueles pequenos momentos do qual ele olha para a garota que ele gosta e sabe que vai perder uma chance com ela para salvar cidadãos em perigo, porque isso representa o herói. Mas não adianta ele fazer isso e depois entregar uma arma poderosa para um desconhecido gente boa e em seguida ser feliz com a paquera dele. Pessoal, o Homem-Aranha só é feliz quando ele é o Homem-Aranha.
Peter Parker é triste. Ele só não é mais ferrado que o Demolidor porque ele tem a Mary Jane. E também porque ele não tem o Rei do Crime nas costas dele. Eu sei que nisso tudo parece uma grande reclamação idiota sobre um personagem, mas vocês têm sorte que eu tô falando só do Peter Parker neste vídeo. Eu tô deixando pra lá o fato de terem transformado o cosplay perfeito da Gwen Stacy na Betty Brant, que nunca estudou com o Peter, de terem apelidado uma garota de MJ como se fosse a Mary Jane, de nos entregarem um Flash Thompson que mais tem cara de sofrer bullying do que praticar, de trazerem uma Tia May que parece mais uma prima solteirona boa praça do que alguém pro garoto se preocupar de verdade, e de trazerem um melhor amigo que é uma cópia do Ganke, best do Miles Morales, e que em nada tem em comum com a versão dos quadrinhos que futuramente se torna o Duende Macabro. O foco aqui é o Peter Parker, porque acima de qualquer outro, ele é o que precisa ser melhor representado e adaptado. Veja bem, muitos caem em cima do Tom Holland injustamente, já que ele é um ótimo ator. Isso foi comprovado faz tempo em O Impossível. O fato é que a Marvel deixou ele muito afiliado do Tony Stark, e eu sou o cara que chorou quando ele morreu nos braços do Tony e quando o Tony morreu na frente dele. Porém, a relação dos dois poderia ter ficado apenas para os filmes de equipe, que já seria ótimo, até porque o Peter e a Aranha nesses filmes trazem mais a cara dos quadrinhos do que nos próprios filmes solos dele, onde somos obrigados a ouvir isso, Eu só queria ser como o senhor. e ainda isso. Eu não sei se é pra mim, Rap, eu não sou Homem de Ferro. Glória a Deus, o rap disse o que queríamos dizer, né? Só que de uma maneira bem mais tranquila. Você nunca vai ser o Homem de Ferro. E sim, é compreensível que tudo isso seja para o desenvolvimento do personagem. Só que não o nosso Peter Benjamin Parker. Cadê o garoto de guerra civil que diz ter sofrido uma perda, mas parece ter sentido a responsabilidade só depois que o Homem de Ferro se foi? Cadê o cara que reclama de ser o Homem-Aranha, que vê uma tragédia nisso, que chega acabado em casa todos os dias, que desiste da garota por conta do cargo? Sim, o Peter do Espetacular Homem-Aranha fez merda, mas ele repensou a ideia várias vezes. O peso do pai de Gwen já estava na consciência, e a morte dela veio pra piorar tudo. Ainda assim, ele se reergueu depois de tudo. Agora me diz, o que acontece se a MJ morrer? Diante de tantas decisões falhas, eu só não reclamo do sentido de aranha, porque isso foi consertado de forma muito brilhante em Longe de Casa. Antes, era um problema que não parecia ter sido notado pelos produtores, já que o Aranha desviava de tudo em Guerra Civil e parecia nem ter o poder em De Volta ao Lar. Então, a sequência criou camadas para um poder que precisava ser desenvolvido e mostrar que não se pode ficar dependente de uniformes, algo que de certa forma foi ensinado no primeiro filme. E que o sentido da aranha esteja comigo. Vamos lá, arrepio do Peter. Mas um ponto a ser discutido é, cadê a vizinhança, a população, a importância que ele dá para essas pessoas e que elas dão para ele? Já que foram 2 filmes e tirando as cenas de amizade entre ele e o povo, não tivemos pessoas ajudando ele ou as cenas que trazem a essência de quadrinhos. Falta esse jovem Peter Parker agir sozinho, agir em Nova York, o que finalmente aconteceu no segundo filme. E sofrer, lidar com consequências sozinho. Queremos ver o pior, o herói lidando com gente da pesada, com identidade revelada e por aí vai. Nada como a Tia May descobrir identidade e pronto, ela sabe e tudo sussa. Essa me quebra, cara, porque o Peter não teve nem a proeza de mentir. Mas que porra! Aliás, poderia-se dizer que a melhor coisa que a Marvel fez foram os vilões até agora. Mesmo que tivessem um problema com o Stark e não com o Aranha, os dois possuem ótimas motivações, entrando fácil no ranking de melhores da Marvel, com ótimos atores que poderiam voltar e orquestraram cenas que animavam, arrepiavam e traziam referência direta dos quadrinhos. Eu digo tudo isso porque eu espero a melhora do herói, para aquele que me trazia a sensação com os 2 atores anteriores. Eu não detesto esses filmes. Se vocês notarem, eu destaquei certos pontos positivos para os 2 filmes. O próprio De Volta ao Lar eu acho um dos melhores e mais subestimados do MCU. Mas me entristece não sentir o que eu sinto quando eu leio os quadrinhos ou quando sai um trailer, onde é preciso a possibilidade de um Aranhaverso acontecer para me animar. O que pode ter certeza, faria 2 bilhões fácil se não fosse o Covid. Eu só estou criando expectativas para o Sem Volta para Casa porque ele tem a grande chance de arrumar tudo, do Peter sentir a responsabilidade por trás de seus poderes, dele perder alguém que importa para ele e do quão grande ele pode ser sem um mentor.
Ei, relaxa! Sou eu, seu amigão da vizinhança, o Homem-Aranha! Homem-Aranha é o maior herói da Marvel. O diretor da Marvel Studios, Kevin Feige, sabe disso e quer trazer isso no futuro. Mas eu não tô afim de ver o Aracnídeo se tornando o maioral por ajuda e conselho dos outros Vingadores, porque em todas as mídias ele se tornou o melhor por ralar desde o começo, por aprender com os erros, por acreditar que não podia confiar em ninguém e por ser alguém com maturidade desde que perdeu o tio. As pessoas gostam de dizer que é apenas uma visão do herói em um mundo rodeado por super-heróis. Só que a independência dele aconteceu nos quadrinhos e a Marvel seguiu outro caminho nos cinemas. Ou melhor, o Pantera Negra estreou no mesmo filme que ele, e em seu filme solo não necessitou de participação ou conselho de herói nenhum para se tornar quem estava destinado a se tornar. Tom Holland é um grande ator, e ele ama o personagem, atuaria como tal por vários anos, mas de nada adianta se o roteiro não ajuda, se o segundo filme não transparece continuar de onde o primeiro parou. O Homem-Aranha não é um uniforme ou a aranha, é o garoto por trás dela que tem um bom coração, que tem responsabilidades, que vai priorizar uma criança sofrendo bullying ao invés de quem ama, que não precisa de grandes acontecimentos em sua vida para provar o quão grandioso ele é. Ele nota isso todas as vezes que vê a vítima sorrindo ou encontrando quem a ama. E isso basta. O intérprete atual de Peter Parker sabe disso. Só falta ser o Homem-Aranha notar isso também.